Que programação maravilhosa, meus irmãos. A gente às vezes esquece de alguma coisa que a gente faz, alguma programação, algum irmão que faz um solo aqui, a gente acaba esquecendo, mas essa programação a gente não vai esquecer jamais. Eu agradeço a Deus pela competência das nossas irmãs que prepararam tudo aqui e prepararam esse ambiente, esse cenário que pode alguns contribuir e dar esse toque de beleza sensacional para essa programação de homenagens às nossas queridas mamães. Parabéns, mamães, vocês são realmente especiais. Nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Se a vídeo quiser, pode colocar-se em pé para a nossa leitura e também a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Verso 2: E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra e pelas nossas orações. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e pedimos nesta oração, nosso Deus, a iluminação do teu Espírito, para que cada um de nós possamos compreender a tua palavra, Senhor. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua direção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar. Nós temos aqui Eva, a primeira mãe, e as mães de hoje que não desistem de ser mães. Nós estamos reunidos aqui para celebrar e reconhecer a importância de cada mamãe. Você, mamãe, é muito importante para nós, para a sua família. Você merece respeito, merece carinho, e você é importantíssima para o reino de Deus. Nós somos gratos ao nosso Deus. É com imensa gratidão que agradecemos a Deus pelas mães da Igreja Batista de Surubi, também pelas mamães que estão nos visitando aqui na nossa comunidade, outras igrejas que estão entre nós. Vocês são mulheres extraordinárias, cheias de amor, cheias de dedicação. Cada um de vocês desempenha um papel fundamental na vida de suas famílias e na nossa comunidade, e especialmente na Igreja de Jesus. Seu amor incondicional e sua coragem de enfrentar os desafios do dia a dia são verdadeiramente inspiradores. Agradecemos por cada sacrifício, por cada oração, por cada ensinamento transmitido aos seus filhos. Vocês são verdadeiramente um presente de Deus para nós, para a igreja e para o mundo. Nós sabemos que a mãe crente ora para os seus filhos. Os nossos cultos de orações que temos aqui, as reuniões de oração, nós ouvimos os pedidos que são feitos. São vários pedidos. A igreja tem orado, mas todas as reuniões aparecem 1, 2, 3 ou mais mães pedindo para os seus filhos. As mães têm buscado em Deus o melhor para os seus filhos. As mães se doam para atender a necessidade dos seus filhos. E a mãe crente coloca o seu filho, a sua filha, o seu neto também, nas mãos do Senhor. Deus abençoe você, irmão. Que a graça de Deus esteja cada dia fortalecendo vocês,
enchendo vocês de fé, de esperança, que os seus corações se encham de alegria, para que você possa continuar. Vocês são valorizadas. Essas homenagens que vocês estão recebendo, já receberam, esses abraços que vocês estão recebendo, são apenas uma pequena amostra do carinho, e não podemos chegar ao ponto de entregarmos tudo aquilo que vocês merecem, porque vocês são especiais, vocês são muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Então, meus irmãos, de acordo com a Bíblia, nós temos aqui a Eva, a primeira mãe do mundo, a primeira mãe que deu à luz a Caim, o primeiro homem nascido de mulher. Depois temos aqui o segundo, Abel. De acordo com a palavra de Deus, esse texto lido, Eva, como a primeira mãe, ela foi uma mulher de fé. Ela teve fé, teve coragem e teve esperança. O desafio era muito grande. É um instinto materno, muito mais do que um instinto materno. Ser mãe é dom de Deus. E também esse dom de Deus, ele permanece até hoje. A primeira mãe, ela foi desafiada, talvez pudesse até desistir de ser mãe, porque estava tudo muito bem. De repente o pecado entrou e aquela mulher ficou sabendo que daquele ponto em diante a sua conceição seria com dor. Ela não tinha nenhuma pessoa para ela procurar, nenhuma outra mulher, nenhuma outra mãe que pudesse ter uma experiência para passar para ela como seria uma gravidez, como seria ter filhos. E aí ainda vem a punição de Deus por causa do pecado, dizendo que agora você vai ter filho com dois. Ela nem sabia o que é ter filhos. Seria um motivo para ela desistir, mas ela não desistiu. Quando Deus fez o homem, e diz lá em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus já estava olhando daquele ponto em diante para hoje, para amanhã e para o último dia da existência do homem na terra. E Deus já sabia, e Deus já está preparando tudo. Deus já está conduzindo a história da humanidade, o curso do universo. E até enquanto o mundo existir, nós vamos ver mamães segurando os seus filhinhos, beijando os seus filhinhos, e vamos ver muitos filhos reconhecendo esse amor de mãe e podendo abraçar as suas mães, respeitando as suas mães, ainda que um número tão grande de pessoas não chegue a esse conhecimento, não consiga praticar esse amor que deve ter pelas mães, ou seja, o respeito que deve ter pelas mães, mas nós sabemos que a família cristã, a família de Deus, vai conseguir. No lar cristão vai sempre ter essa mulher preciosa, essa joia preciosa, mulher virtuosa. O seu valor muito excede ao de rubins. Então vemos aqui o texto: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora para que esteja com ele para auxiliá-lo. Então vemos aqui agora que entra o papel da mãe. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva,
por ser mãe de todos os viventes. Então é a partir dela que nós temos a oportunidade de estar aqui. É através daquela mulher que todas as pessoas, o mundo foi construído através daquela mulher, primeira mulher. Deu à luz ao seu primeiro filho, deu à luz ao outro filho e também filhas. Nós não sabemos aqui os nomes. Então, o nome Eva simboliza vida. Tem poder de gerar, nutrir a vida para esse chamado sagrado. Eva enfrentou desafios. Depois da queda vieram as consequências. Diz aqui em Gênesis 3,16: multiplicarei a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos. Então nós vemos que Eva enfrentou dores, dificuldades, mas mesmo assim não desistiu de ser mãe. Nós estávamos aqui participando de uma reunião na quarta-feira, um estudo sobre a família, um estudo maravilhoso. E a irmã que estava ministrando do estudo, ela falou das mudanças de uma mulher quando está grávida, a gestante. Ela disse que o descontrole dos hormônios traz para aquela mulher algumas alterações, o pé que incha, o abdômen que cresce, o calor, o frio. São mudanças que a mulher sofre muito, mas ela sabe disso. Ela sabe que ela vai passar por isso, mas ela não desiste de ser mãe. Então a Eva enfrentou seus desafios. Você, mamãe, também já, quando estava se preparando para ser mamãe, você pensou nas dificuldades que iria enfrentar. Aquelas filas, dos consultórios, as agulhadas, os exames e todo aquele procedimento. E também as enfermidades que assolam muitas crianças. Parece que esse é um grande desafio que levaria a uma pessoa que não tenha preparo psicológico, preparo espiritual, a desistir de ser mãe. Quando olham para uma criança doente, uma criança enferma, ela poderia dizer: eu não vou ser mãe. Muitas pessoas, muitos homens, acabam dando esse conselho: desiste de ser mãe, que pode acontecer um problema. Mas nós confiamos no nosso Deus. Seja qual for a fisionomia, qual for a estrutura física da criança, é um presente de Deus, que aquela mãe vai cuidar, seja lá como for. Porque Deus disse: eu que fiz a boca do que fala e a boca do surdo. Então, seja lá como for, a mamãe carrega em seus braços, sustenta e ama o filho, independentemente do que ele possa ser, de acordo com a sua saúde ou não saúde. E a mãe zela para o seu filho. E é a primeira no lar a aconselhar, a viver mais tempo com ele, aconselhando, porque ela espera que esta criança seja uma criança que venha alcançar a idade adulta para ocupar um lugar na sociedade e ser um destaque, ser um exemplo de alegria para a sua família, para a sua mãe, para o seu pai. Então ela prepara o filho. Vemos aqui a esperança em meio às dificuldades. Conheceu Adão, a Eva, sobre ela, concebeu de luz de Caim, e diz: alcancei do Senhor um homem. A esperança desta primeira mãe era dar a luz a Caim, mesmo em um mundo caótico. Vemos que é um exemplo também para as mães de hoje. Nós sabemos, irmãos, que a criminalidade,
as influências que têm roubado a atenção das nossas crianças, o mundo do crime, tem contribuído para a pessoa ficar preocupada, para as mães e os pais ficarem preocupados com o nascimento de crianças. E a gente questiona e comenta como será a geração futura, o que acontecerá com os nossos filhos, com os nossos netos. E às vezes esse pavor leva alguém até a não querer assumir a responsabilidade de casar, de ter filhos. É uma preocupação tremenda. Mas a mulher diz: eu cansei o varão homem que Deus me deu. E Jesus, falando desse amor de mãe, dessa experiência, ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, ela fica apreensiva, sente tristeza, é uma preocupação grande, é uma vida em risco. Ela fica o tempo todo preocupada. Mas depois, quando a criança nasce, ela sorri, ela sente alegria por ter nascido um homem no mundo. Ela está criando esse filho como um homem, uma pessoa responsável. Não é uma pessoa qualquer. Ela quer que o seu filho seja o melhor filho do mundo, que ele ocupe os melhores lugares do emprego, na sociedade, e seja valorizado pelas pessoas. E por isso, uma mãe que ora, uma mãe que se preocupa, ela coloca essa criança debaixo do poder da mão de Deus. A primeira mulher, a primeira mãe e as mães de hoje. Coragem das mães de hoje. Mães que não desistem de gerar filhos, porque sabem que os filhos são um presente de Deus. Salmo 127 diz: os filhos são herança do Senhor. Por isso, mesmo em tempos difíceis, as mães modernas continuam a acreditar no presente e no futuro dos seus filhos, considerando-os como uma bênção. Embora algum comentário chegue para esfriar o amor de mãe, mas isso é impossível, dizendo: o filho da vizinha é assim, o filho do fulano de tal é assado, é desse jeito, é daquele jeito. Mas um coração de mãe acredita que aquele menino, aquela menina, poderá crescer nesse mundo cheio de problemas e indiferenças. Ela acredita que o seu filho vai ser o melhor filho do mundo, porque ela confia que é a herança do Senhor, é um presente de Deus. Você já pensou, filho, filha? Deus abençoou a sua mãe e você é um presente de Deus, herança do Senhor. Herança do Senhor. Você é herança do Senhor. Já pensou se você deu uma herança de Deus? Que coisa maravilhosa! É assim que a sua mamãe te olha. É assim que a sua mamãe te recebe. Os filhos são herança do Senhor. Por isso elas não desistem. Os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre, o seu galardão. Então, mamães de hoje, assim como Eva viu as dificuldades que deveria enfrentar, as dores do parto, não seria nada fácil. Ela não tinha nenhuma experiência, não sabia o que era ser mãe, não tinha nenhuma mãe no mundo ainda. As mães de hoje também sentem-se valorizadas, honradas e são instrumentos de Deus. Gerar filhos é um desafio, mas na confiança e com a ajuda de Deus, elas esperam e têm conseguido conquistar bênçãos de gerar em seu ventre a herança do Senhor. Está difícil, não está? Mas a MCM consagrou o versículo de Filipenses 4,13.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os pezinhos vão inchar, o abdômen vai se avolumar, os hormônios vão trazer problemas, o emocional, o abalo vai ser tremendo, mas o objetivo daquela mamãe que está nessas condições, não sei se tem alguma irmã esperando neném aqui, mas olha, você vai conseguir segurar nos seus braços, você já conseguiu segurar nos seus braços esse presente de Deus. É com essa fé em Deus que a mãe verdadeira se prepara para ser mãe. Ela se prepara para enfrentar desafios, violência, crime, a instabilidade familiar, mas só força vem de Deus, que a capacita a seguir à frente. Não posso, todas as coisas. Está difícil, mas eu vou ter família, eu vou ser uma mãe, eu vou ser honrada, eu vou ter o privilégio de receber o carinho do meu filho, eu vou ser honrada pelo meu filho. Ela acredita nisso, e os filhos devem levar em consideração respeitar as suas mães. Você é essa mulher, você é mamãe, você é essa mulher. Deus está cuidando de você, cuidando dos seus filhos. Por isso, filhos, devemos honrar as nossas mães. Você é digna de respeito, é digna de amor, porque você enfrenta desafios. Não é muito fácil planejar para ter filhos. O homem até fica exausto e tudo, mas imagina a mulher. É um milagre de Deus. A gente não tem como explicar como pode funcionar uma coisa dessa. Gerado dentro do ventre, dentro da barriga daquela criança, orando com aquela criança ali, 9 meses. Aquela alegria, com aquela esperança. Mães de fé e sabedoria vencem com a ajuda de Deus, através da oração, porque a oração é o segredo do sucesso de uma mãe feliz. A sua preocupação também com o seu filho, que está na escola, está estudando, você está preocupado com ele, por causa das influências que ele está tendo no colégio, principalmente na faculdade, mas Deus está ouvindo a sua oração. Deus está colhendo nos céus o seu clamor, porque Ele sabe que o seu clamor é verdadeiro. Você está orando a Deus porque ama o seu filho, e você vai vencer. E com a ajuda de Deus, você vai ter a alegria de ter segurado nos seus braços um bebê que cresceu, sorriu para você, você o ensinou a falar, você teve a alegria de ouvi-lo pela primeira vez, mamãe, ou até papai. O seu coração encheu de alegria. E o seu amor não muda. Você vai continuar amando esse bebê, esse filho adulto, até o ponto de ele chegar com os cabelos brancos, grisalhos, e você falar para a sua família: olha, hoje é dia das mães. As crianças estão chegando. As crianças estão chegando para almoçar aqui na nossa casa. E aí fica assim: como essas crianças vão chegar? Aí chegam aquelas crianças, aqueles homens velhos, barbados, e a mãe diz às crianças: isso é amor de mãe. Mães de fé e sabedoria vencem com a ajuda de Deus. Então, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera a ser lhe dada. Tiago 1, verso 5. Mães cristãs são chamadas a buscar sabedoria em Deus por meio da oração, confiando que o nosso Deus Todo-Poderoso as guiará na criação dos seus filhos. Continue orando. Você está vencendo. O filho nem sabe, né? Se tem uma bênção, está se dando tão bem na vida, porque Deus está honrando aquelas mães que aceitaram esse desafio de fazer nascer mais um, mais dois, ou até mais 6, que é o caso da irmã Elza Silvestre. Tem 6 filhas, é isso?
7 filhas. Que bênção maravilhosa. Nós já temos pessoas aqui que tem até mais. Pessoas passaram aqui que tem muito mais do que isso. Já pensou? Uma gravidez, 9 meses de pezinho inchado, barriga alvolumada, hormônios descontrolados. Imagine isso se repetindo 7 vezes na sua vida. Isso desgastou a sua estrutura, isso desgastou o seu corpo, mas que alegria! Estava vendo aqui no final da programação aqui, as mães abraçadas com os seus filhos. A minha filha, o meu filho abraçado com a mãe deles. A filha da Jocilane abraçadinha com a Jocilane. Eu não posso adivinhar, mas posso acreditar no óbvio, que a Jocilane estava pensando naquele outro filho que não está aqui. Você estava pensando no seu filho que não está aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele pode consolar o seu coração e ouvir a sua oração. Amém. E resgatar dos braços do pecado aquele que está afastado para se reintegrar ao reino de Deus. Mães cristãs são chamadas a buscar sabedoria em Deus. E você é essa adversária. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então, meus irmãos, a oração é uma ferramenta poderosa para as mães, que devem edificar suas vidas e buscar a vontade de Deus para os seus filhos, zelando por esta atitude de uma mãe crente, para gerar filhos para a glória de Deus. E com a colaboração e a compreensão dos filhos, ela pode dizer: a minha família é uma bênção, os meus filhos é uma bênção. É triste, irmãos, saber de que uma mãe não se sente bem com a presença do seu filho. Existem isso por aí afora. E nós não podemos culpar as mães, mas as más influências e a falta, talvez, da oração e de uma busca constante em Deus tem trazido essas desavenças e esses desajustes na família. Mas mães crentes são mães de responsabilidade, mães que ensinam seus filhos, que falam sobre Deus para os seus filhos, preparando-os para serem instrumentos para a glória de Deus. Por isso podemos parabenizá-las, porque você é essa mãe, você é essa mulher virtuosa. Que Deus possa nos abençoar a cada uma mãe presente aqui nesse lugar, nessa expressão de amor, se alimentando da fatia, de uma das fatias do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Primeiro fruto, a primeira fatia do fruto do Espírito que aparece é o amor. E nada pode se comparar na terra com o amor de mãe. Só o amor de Deus. Poderia uma mãe esquecer-se do seu filho? Isso poderia até acontecer, diz a palavra de Deus. Mas eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Portanto, queridas mamães, estejam firmes e dispostas a confiarem nas promessas de Deus. Você que é a mãe, você que é a avó, é um ótimo exemplo. Receba o nosso abraço carinhoso. Eu te abraço em nome da igreja. E você que está começando agora, que Deus já sabe que você está se preparando para ser uma mãe também. Confie em Deus. Você que está esperando o seu bebê, crie seus filhos para Deus. Porque nós, como filhos, precisamos apoiar e valorizar as mães, reconhecer suas lutas, reconhecer as suas vitórias também. Parabéns, mamãe, pelo seu dia. Que
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, e que a proteção de Deus seja manifesta na sua vida, para que você possa ter saúde, alegria de ver o seu filho sorrindo, o seu filho alegre, preparado para ser realmente um homem, uma mulher temente a Deus. Que o Senhor assim nos abençoe para a honra e glória no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Nós queremos